Nossas conversas sempre terminam em briga. O que fazer? Essa é uma situação muito comum em casais que estão vivendo, de alguma forma, a crise no relacionamento. Toda vez que vão conversar sobre algum assunto, terminam em discussão, terminam em briga. E isso é algo que precisa de muita atenção e é sobre isso que nós vamos falar agora nesse vídeo. Eu vou dar algumas dicas práticas para que você consiga evitar essa situação de brigas todas as vezes que surge a oportunidade de conversar ou de dialogar com o seu parceiro. A primeira coisa que precisa ficar muito clara aqui é o seguinte: quando você decide conversar com alguém, com seu parceiro em especial, é preciso largar as armas. Se você entra na conversa tentando impor a sua vontade, impor a sua opinião ou exigindo que algo seja do seu jeito, essa conversa não é uma conversa, não é um diálogo, é uma disputa, é uma competição e por isso que tem uma tendência muito maior de terminar em briga, porque no fundo é um duelo, não é uma conversa. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara é o seguinte: sempre que for conversar algo, começar um diálogo, começar uma DR na relação, largue as armas. Não entre com a posição de poder, não entre com a posição de autoridade, não entre com a intenção de impor nada. Entre com a intenção de mostrar a sua posição, de mostrar a sua opinião. Assim fica muito mais fácil já evitar aí uma discussão no final da conversa. Mas de forma prática, o que você pode fazer é o seguinte: decida um assunto específico para você falar. Evite ficar falando de várias coisas ao mesmo tempo. Algumas conversas parecem um novelo de lã que você vai puxando o fio da meada e vai desenrolando e vai englobando uma série de assuntos e no final das contas você não está mais conversando sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. E isso termina dificultando o diálogo. Então escolha apenas um assunto, um tema para que você possa conversar e dialogar com o seu parceiro. Depois que você escolher esse assunto ou esse tema, fale a sua opinião e abra espaço para que ele possa falar a opinião dele também. É importante que haja espaço para falar e para ouvir. Se enquanto você está ouvindo, você está planejando como vai se defender ou como vai justificar a sua posição, você não está ouvindo, você está pensando. Mais uma vez, está disputando. E isso não é legal. Então, quando o outro estiver falando, apenas ouça atentamente. E quando você estiver falando, procure falar de forma clara e específica sobre esse tema que você escolheu. Uma outra dica: depois que vocês falarem a opinião um do outro, procure chegar num consenso que fique bom para ambas as partes. E, se necessário, abra mão de uma parte do que você quer para que você consiga chegar nessa conciliação. Quando a gente tem dificuldade de abrir mão de um pouquinho para receber algo maior, a gente engessa muito a possibilidade de receber um sim nessa conversa, nesse diálogo. Então, sempre que possível, abra mão de uma parte do que você quer para que você consiga chegar num consenso. Assim fica mais fácil também de ele abrir mão de uma parte do que ele quer para chegarem num consenso também. E no final da história, se vocês não conseguirem chegar num consenso, a dica é o seguinte: respeite a sua opinião, respeite a opinião dele, e se a conversa parou de evoluir por conta disso, encerre a conversa. Encerre a conversa. Não adianta ficar justificando e procurando argumentos para poder defender a sua tese. Isso não é uma disputa, volto a dizer, isso é um diálogo. Se você não conseguiu convencer o seu parceiro de uma posição sua, de uma solução sua, respeite a sua opinião, respeite a opinião dele e encerre a conversa. Se o assunto da conversa é algo que diz respeito à vida do casal e que precisa ser feito, não chegou ainda a hora de fazer isso. Adapte sua vida para que você consiga seguir sem essa tarefa, sem essa atividade, sem esse evento que depende da vida do casal. Faça outra escolha, escolha algo diferente, que você possa fazer sozinho ou sozinha. E siga a sua vida. Não fique empacado ou empacada, não fique travado por conta disso. É preciso essa flexibilidade. Quando o casal consegue resolver a situação em conjunto, conciliatoriamente, é muito bom. Mas quando não é possível fazer isso, é preciso essa necessidade de adaptação e flexibilidade para que eu possa decidir a minha vida, né, de forma autônoma e independente e não ficar com a vida estacionada esperando às vezes
a posição do parceiro que nem sempre está preparado também para agregar, né, e somar nesse momento em relação a esse assunto específico que você está tratando na sua conversa, tá? Então preste atenção nessas dicas que eu falei aqui agora nesse vídeo. É super importante que uma conversa não seja uma disputa. É super importante que você não use armas, que você não precise se defender nem atacar em conversa alguma. Assim você evita muita discussão e você consegue prevenir muitas brigas no seu relacionamento. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se gostou do vídeo, deixa o seu comentário, curte o nosso canal e compartilhe com os amigos. É muito importante para mim saber a sua opinião. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.